Exercício 4 de eletrodinâmica apresenta este circuito que aqui está desenhado e a seguinte pergunta, Um voltímetro ideal colocado entre P e Q indicará. Quando ele fala de voltímetro, meu caro amigo, um voltímetro ele tem a capacidade de medir a voltagem. Portanto, o que ele está se referindo é a DDP, diferença de potencial entre P e Q. Para calcular essa diferença de potencial, nós precisaríamos saber quais são os elementos nesse trajeto de P até Q, mas antes seria muito importante a corrente, pois existe um resistor nesse caminho de P até Q, e sem a corrente eu não consigo determinar a energia desprendida ou consumida por esse resistor. Portanto, nós temos que determinar, antes de mais nada, a corrente que circula nessa malha. Portanto, aqui nós temos que aplicar o raciocínio mais primordial. Pensando nesses geradores, pensando que são morros em que você vai se jogar naquele toboágua, qual desses três você começaria a queda? Qual seria o morro mais alto? Ou a região mais alta do meu circuito, para que eu possa escorregar por todo ele? Partindo do ponto mais alto, dá para notar que esse aqui é o gerador maior em voltagem. Portanto, ele apresenta a maior altura ou a maior potência aqui. É a partir dele que sai a corrente. E a corrente sempre sai desse polo positivo. Portanto, aqui começa a minha corrente. Ela vai passar por aquele resistor, entrando sempre no positivo, saindo no negativo. Passa por outro caminho, chegando ao lado positivo desse gerador, dá a volta, passando por aqui, entra na região positiva, portanto, do resistor, sai pela negativa, passa por esse caminho, entra na região positiva desse gerador, passa por esse resistor, entrando sempre no positivo, saindo pelo negativo, e retoma o seu trajeto de partida, o que nos faz pegar a região negativa desse resistor de 18 volts. Perceba que ele é o único negativo de toda essa história. A partir dele, vamos começar o cálculo, sabendo que vamos dar uma volta completa e chegando até o ponto Q novamente, que foi de onde nós partimos. Então, vamos lá, fazendo a nossa volta completa. Primeiro, elemento resistor, positivo 1, multiplicado por uma corrente que eu desconheço, I. Essa corrente passa depois por um gerador, positivo 5. Depois, a corrente passa por um resistor, positivo 2, vezes a corrente. Na sequência, ele passa por outro gerador, positivo 3. Passa por um resistor, positivo 2, vezes a corrente. E por fim, ele termina o seu circuito, antes de chegar ao ponto Q, entrando no lado negativo do 18 volts, menos 18. Como isso é um ciclo, nós podemos fechá-lo igual a zero. Esse método é importantíssimo, para que você possa determinar a corrente total. Vamos somá-las agora. 2i com 2i, 4i, mais 1i, 5i. 5 mais 3, 8, menos 18, menos 10. Tudo isso igual a zero. Portanto, 5i equivale a 10, a corrente vale 2 amperes. Agora que nós determinamos a corrente, eu posso fazer o cálculo de qualquer pedaço desse circuito. Vamos fazer o cálculo de UPQ. UPQ, de P para Q, apresenta um caminho com 3 elementos. De P para Q, no sentido da corrente, mais 3 volts, mais 2 vezes I, 2 vezes 2, a corrente vale 2, finalizando com menos 18 volts. Efetuando os cálculos, você terá o PQ 3 mais 4 menos 18, o que nos dá um valor negativo 7
menos 11 volts, o que indica apenas uma queda de tensão.